professor Roney. Eu vou mostrar como ler um arquivo plaintext, como esse arquivo aqui, que eu peguei no Direct Innovation pro R. Então a ideia aqui desse vídeo é explicar como é o funcionamento dessa função aqui que eu criei e como essa função interage com o R em diferentes formas, lendo apenas um arquivo por vez ou lendo múltiplos arquivos com mecanismos de segurança e ela multiprocessada. Esse problema surge, só reduzir um pouco aqui o tamanho do vídeo. Basicamente esse problema surge aqui no Direct Innovation, que é onde a gente obtém dados de patentes. Eu posso entrar aqui no periódicos CAPES, entrar no Direct Innovation, e quando eu vou exportar os dados de patentes, existe um bug aqui, um erro, que se eu tentar exportar os dados delimitados por tab, que poderia ser facilmente lido no R, no Excel, no Python, tanto faz, isso não funciona. Então deixa eu ver se eu tenho aqui algum arquivo com tab. Acho que eu tenho aqui ó. Esse é um arquivo com tab. Aqui eu exportei os dados lá com tab, mas se eu chegar aqui e se eu tirar a quebra de linha, perceba que tem apenas duas linhas. E esse bug dificulta muito nossa vida. Quem quer ler os dados do Direct Innovation, os dados de patentes, pegar os metadados para construir redes. Então, novamente, se eu voltar aqui no Direct, existe a opção plaintext file. Aqui no plaintext file, eu consigo obter um arquivo que não está bugado, como esse arquivo aqui. Então aqui PN Publication Number, TI Title. Daqui já dá para ver o porquê que esse arquivo está bugado. O arquivo, quando vai para delimitado por tab, está bugado. Porque existe um tab aqui onde não deveria. Então no título, existem vários tabs no título. E aí isso mata a possibilidade de importar esse arquivo racionalmente com as funções padrão do R ou mesmo do Excel. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? O que eu tenho... Então, o que eu fiz aqui? Eu baixei 3 arquivos de teste aqui. Esses arquivos, eles são arquivos que eu fiz uma query aqui para Biogás. E o meu objetivo é jogar o conteúdo desses 3 arquivos no R. Então, para fazer esse procedimento, deixa eu só reduzir aqui um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Então, deixa eu só fechar aqui o R. Então, eu tenho aqui 2 arquivos, um arquivo que é o script test e o read direct plaintext. Eu vou abrir tudo que é .r. Esse é meu arquivo básico aqui, o meu arquivo de análise aqui. Então, eu vou carregar as bibliotecas, os pacotes que eu vou precisar, dplyr, fs, file system, fur para programação funcional, parallel para depois fazer uma análise multicore, pur para programação funcional, read, mas o fur é multiprocessado e o pur não é multiprocessado, readr para ler os arquivos plaintext no R, o rio é r input output, é um pacote muito bom para importar e exportar dados, string r e o TikTok, que é um marcador de tempo. Então, novamente, eu quero ler os dados desse arquivo aqui. Então aqui eu mais ou menos sei que as colunas estão aqui nas primeiras linhas e qual que é o procedimento que eu posso fazer. Eu posso ler esse arquivo, então aqui eu usei a função readFile para ler esse arquivo que está da pasta query. Eu vou ler apenas um deles para teste. Se eu imprimir aqui esse arquivo, vocês vão perceber que é um conjunto de texto agregado. O que eu fiz aqui? Eu tenho a certeza que no final de cada linha tem um enter para vir dessa linha para essa linha e um outro enter dessa linha para essa linha. Eu posso representar o enter aqui como /n. Toda vez que tiver /n é o caractere oculto que significa um enter.
Só que essa resposta, ela me é explicitada como uma lista. Então, essa aqui é a resposta que ele vai me dar. Então, ele está passando aqui nos 1000 arquivos. Mas ele está dizendo, olha, eu estou te mostrando uma lista. Se eu quiser extrair esse resultado não como uma lista, quer dizer, mas sim como texto, eu peguei aqui e coloquei o barra barra, o colchete 1. Quer dizer, eu estou extraindo a primeira dimensão dessa lista. Então, agora, o arquivo que eu chamei de arquivo dividido, não mais... As informações estão contidas nele não como lista. Tanto que eu posso chegar aqui e colocar o arquivo dividido 1, e aí eu tenho aqui as informações da primeira patente. Então aqui eu tenho aqui, ó, TI, título, aqui estão as queries, AU de autores e daí para frente. Para teste aqui eu chamei isso aqui de Darent, eu chamei esse primeiro arquivo de Darent. Esse primeiro arquivo é exatamente esse mesmo arquivo aqui, ó. Então, o que eu fiz foi no R filtrar só os dados desse arquivo aqui. Uma vez que eu estou com os dados desse arquivo, eu vou abrir um outro script que eu tenho aqui, que foi a função que eu carreguei no R. Então, o que essa função vai fazer? Ó? Eu vou primeiro pegar, novamente, essa função tem como objetivo pegar aqui essas tags aqui e converter isso aqui para dados em formato retangular, porque dados retangulares são fáceis de serem compreendidos por seres humanos. Então, o primeiro argumento foi pegar toda vez que inicia um /n seguido de 2 letras maiúsculas. Então, toda vez que eu tiver um /n, ou seja, um enter, seguido de 2 letras maiúsculas, eu vou pegar a posição dele e vou converter isso aqui em um table, em um data frame. Perfeito. Agora, o próximo passo foi... Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Dentro desse arquivo aqui, onde eu percorra o arquivo Darent, ou seja, aquele arquivo que eu estou alimentando, e extraia o texto. Não extrai apenas a posição, mas agora extrai o texto, porque eu sei que PT está na posição 45 a 48. Mas eu quero o texto também que está na posição 45 a 48. Então, o próximo passo agora... Eu criei uma espécie de marcador onde o último... Eu puxei as colunas todas para cima, ó. Então, eu coloquei que... Eu tenho uma informação... Deixa eu mostrar aqui de outra forma para ficar mais fácil. Como que eu vou pegar a informação PN, Publication Number? Eu vou pegar... porque ela começa aqui nessa posição, mas eu quero que o R encontre a última posição antes de ter um /n, 2 letras maiúsculas, como por exemplo TI. Porque aqui significa que eu vou pegar daqui até aqui. Então a artimanha que eu usei para desenvolver esse cálculo foi essa ideia aqui do lead. Então, eu percorri do 38 e eu sei que o próximo /n vai começar na posição 45. Perfeito. Se for NA, eu vou colocar... se for NA, eu coloco o tamanho de caracteres que tem na minha string completa. Porque, naturalmente, eu não vou ter acesso ao último enter. Então, o que eu fiz? Eu estou perguntando aqui o nchar. O que o nchar vai fazer? Quantos caracteres existem em todo esse texto? Existem 4.675 caracteres. Então, o que eu fiz aqui foi colocar o tamanho total para dizer que está finalizando. O que eu vou ter aqui agora, basicamente, é aqui, ó. Eu vou ter a variável PT. Ela começa na posição 45 e ela termina na posição 50. Então, eu tenho cada tag, aonde ela começa, aonde ela termina. O relocate aqui, ele só é uma forma de dizer que tags to collect deve ser a primeira coluna e não a última. Então, nada demais.
Tá, então agora eu já sei quais são as posições das tags que eu quero pegar. Agora eu tenho que coletar essas tags. Então, o que que eu... Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Eu dividi a string tags position. Deixa eu ver aqui. Só tirar aqui. Eu dividi a string. Eu peguei tag position. O que que é essa sequência aqui? Faz muito tempo que eu fiz isso aqui. Eu preciso checar o que que eu fiz. Tá, eu peguei esse data frame aqui. Isso aqui é um data frame, um table. E eu gerei uma lista nele, dizendo que cada linha é um elemento de uma lista. Então o que eu fiz aqui foi quebrar o tags position em uma lista. Uma vez que eu tenho uma lista, eu posso usar o pacote map, que é uma espécie de for. É um for, mas com alguns recursos que otimizam no processo de codificar, para aumentar a velocidade de digitar código, de gerar código com pouca linha de comando. Então, qual que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, ó. Então, eu gerei a lista que tem a posição e o nome do que eu vou pegar. E eu usei do pacote string R a função string subtract all. Então, dentro do arquivo Darent, que é o arquivo de entrada, onde estão o arquivo Darent, novamente, esse arquivo aqui, ó, encontre todas as posições que existem, aqui, ó, todas as posições que existem dentro daquele limite específico de x e y. Então, aqui eu consegui quebrar aquela string em, por exemplo, vr, tá aqui, pt, todas as tags, publication number. Aí eu consegui ter todas as tags aqui já em uma lista com dimensões específicas. Mas aqui eu posso fazer melhor. Eu posso colocar nomes para eu saber. Então aqui eu coloquei rótulos, dc, mc. Então aqui os rótulos vr, pt. O pacote pur tem essa função set names, que dá para fazer isso super fácil. Mas o R básico também tem um set names com N maiúsculo, C underline. Tá. Uma vez que eu tenho uma lista, eu posso empilhar com bind rows do deploy R. Então aqui eu já tenho um data frame. Eu posso já ver aqui a cara do data frame. Perfeito. Só que aqui, o que eu fiz? Eu percorri das linhas. Ó, a variável vr e a variável pt, ela só aparece na primeira patente exportada, tá? Então o que eu fiz? Eu utilizei aqui a função across para dizer que de pn, publication number, até o t, que são as variáveis de meu interesse, eu vou substituir, toda vez que eu encontrar um barra n, como aqui, um barra n, duas letras maiúsculas, então aqui tem o upper seguido de 2, espaço, então daqui até aqui, para todas as linhas, para ficar mais fácil, eu vou fazer isso aqui, ó, essa seleção vertical, para visualizar esse processo com mais facilidade. Eu vou substituir por 0, então eu vou deletar. Então aqui, ó, deixa eu dar um glimpse aqui para ficar mais fácil de... Pronto, eu deletei aqui, ó. Então aqui eu tirei esse enter rg espaço, sumiu. E agora no rg tá só o número aqui que já estava. O próximo passo é fazer o mesmo raciocínio, só que cadê você? Bind rows. Mas agora tirar o barra ER do final, que é essa última tag aqui, da última linha. Perfeito. Perfeito. E o último passo aqui vai ser substituir toda vez que eu encontrar... Por que eu preciso... toda vez que eu encontrar um barra n
no final da linha, o cifrão significa final da linha, eu vou substituir por nada. Perfeito. Então vamos ver aqui. Deixa eu dar um glimpse aqui para ficar mais fácil de ver o resultado. Perfeito. Então aqui ó, eu tirei os enter do começo, do final. Os dados já estão praticamente tratados. O que esse mutate fala? Olha, quando eu encontrar quando eu encontrar autor, tá. Eu vou pegar aqui cadê autor? Aqui, ó. O autor ele tá aqui da Silva Neto barra N, quer dizer, uma nova linha, Sano Coelho. Eu vou dividir esse campo aqui, então vou gerar uma nova linha. Então eu gerei uma lista dos nomes. Em cima dessa lista eu vou dar um squeeze, ou seja, eu vou tirar espaços múltiplos. Depois que eu tirar espaços múltiplos, que é o squeeze, eu vou tirar múltiplos espaços, vou padronizar a string, depois eu dou um flatten. Flatten, eu vou garantir que essa lista tenha duas dimensões no mesmo nível hierárquico. E depois eu vou juntar esse resultado dividido por ponto e vírgula. Isso aqui é muito bonito. Olha aqui o resultado. Eu vou dar um glimpse aqui porque já vai dar para perceber o que aconteceu. Ó. Então, eu saí desse resultado aqui, da Silva Neto, com um Enter, e eu gerei um da Silva Neto, ponto e vírgula, Sano. Então eu sei que esse é o primeiro autor e esse é o segundo autor. Perfeito. Então aqui é um pouco do processo inicial. Mas o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso pegar os dados de referências. Então eu vou checar aqui se em DT existe dados de referências, porque essa patente pode estar citando outras patentes. Essa patente específica não cita outras patentes, porque a citação é um caso à parte. Vou mostrar o porquê que a citação é um caso à parte. Então essa patente ó, não está citando, ela é a primeira patente, ó, ela não está citando ninguém. A segunda não está citando ninguém, mas essa patente aqui está citando alguém. Deixa eu só pegar aqui um CR. Não, quero pegar uma patente que citou bastante gente aqui. Ó, CP é Cited Patent. Então aqui eu tenho a patente que está citando e essa patente está citando todas essas patentes aqui. Ó. Então ela está citando várias patentes. E cada patente que ela cita, ela adiciona uma nova linha, mas está seguido de tabs, tá? E aqui são os artigos científicos que a patente está citando. É o CR, Cited References. E aqui eu tenho aqui, ó, esse artigo foi citado por ela, esse artigo, esse artigo, esse artigo. Qual que é o problema dessa... Percebam que aqui tem um tab, ó, daqui para aqui, ó. Daqui para aqui tem um tab, ó. E é essa característica que está dificultando o processo de importação. Isso aqui é uma espécie de erro do Darrens. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter que achar uma... Deixa eu pegar aqui o... script test, eu vou colocar aqui o Darrens, é a patente 11. 11 tem CR, não tem. Deixa eu ver aqui se a 12 tem. Também não tem. Eu tô com preguiça de fazer uma função mais bonitinha para checar a informação com calma. Então, já para adiantar meu... Deixa eu ver aqui como que eu posso checar isso com mais... Eu não quero adiantar o raciocínio. A segunda patente não tem, a terceira... a terceira tem. Então vou pegar a terceira patente para fazer teste aqui. Aqui. Então vou pegar aqui as posições. Quando eu peguei as posições, percebam que aqui tem aqui, ó, CP, que na outra não tinha, que era Cited Patents, e CR, Cited Reference.
E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho aqui, ó, cited patent, cited reference. E aí ele tem um conjunto de informações aqui que não vem tratada. Esse algoritmo não permitiu tratar ainda esses dados. Eu vou checar aqui, ó, existe cited reference? Sim, existe. Então, se existe, eu vou quebrar esse arquivo em uma lista. Depois que eu quebrar esse arquivo em uma lista, eu vou fazer um conjunto de operações aqui que vai dizer, olha, essa aqui é a patente que está citando, from, e aqui é a patente que está sendo citada, to. Naturalmente aqui esse veio com erro por conta da forma que os dados estão inseridos lá. Eu posso checar a informação dessa patente, que é exatamente a informação que está contida aqui. Mas ela gera a citação para patente correta. Se eu perguntar aqui, ó, existe citação de patentes? Existe. Ok. Eu vou fazer esse mesmo procedimento aqui. O que ele vai gerar? Ó? Então, essa patente citou essa patente. E a descrição completa da patente que está sendo citada é essa aqui. Então, novamente, esses números aqui vão se repetir porque a patente que nós estamos raspando, importando, ela citou 4 outras patentes. Perfeito. E aqui está o nome das 4 outras patentes. Todas CN, patentes chinesas. Qual que é a sacada aqui desse processo? É que eu consigo aqui fazer um procedimento disponível aqui no pacote TidyR, que é o Nested Data. Eu consigo colocar um table dentro de um table, um data frame dentro de um data frame. Então, o procedimento aqui que eu vou fazer, basicamente, eu vou pegar essa tabela aqui, esse data frame, eu vou tirar o antigo campo CP, a antiga coluna CP que existia do DT, e vou colocar esse novo CP, que é esse daqui de cima, como uma lista. E agora, percebam que o que aconteceu, ó. Deixa eu fazer o mesmo aqui para artigos. Tá, o que aconteceu, ó? Eu tenho as colunas normais, de fácil compreensão, mas eu tenho aqui 2 colunas que são listas. Isso é muito legal, porque em vez de ter 2 tabelas e eu ter a necessidade de fazer merge, ou left joy, right joy, full joy, anti-joy, eu posso simplesmente embutir dentro de uma célula do Excel, fazendo aqui uma analogia mais fácil de compreender, uma nova planilha. Então, dentro de cada célula, de cada observação aqui, eu vou ter uma outra tabela. E isso vai facilitar muito minha vida. O que eu vou fazer agora nesse processo? Eu vou dar um squeeze nos dados para que eu possa limpar algumas características a mais que tem, de espaço em fim de linha, ou por exemplo aqui em Abstract, tem alguns espaços aqui. E para fazer esse squeeze, eu poderia simplesmente fazer string R, string squish, mas o que vai acontecer? Eu vou acabar danificando essas duas minhas CP e CR. Eu não quero aplicar, porque eu tenho que usar uma outra técnica para aplicar em todas as linhas de CP e CR. Então, para fazer isso, o que eu fiz? Ó, eu vou pegar todos os nomes que existem em DT, mas eu não vou considerar os nomes CP e CR. Então, quando eu fizer isso aqui, ó, o que eu fiz? Ó, eu mantive todos os nomes, exceto os nomes CR e CP. Então, o procedimento agora simplesmente vai ser, ó, na tabela DT, pegue todos os nomes que estão dentro do objeto avoid squish e aplique a função string squish. E aí eu vou de cara padronizar e eu tenho aqui já o retorno da minha função. Perfeito. Então, essa é a função, como ela funciona. Como que eu aplico ela agora? Então, eu posso aplicar, basicamente, eu vou ler o arquivo, um arquivo qualquer, o Darren exporta com o nome SaveDrags. Então, eu exportei o arquivo, aquele arquivo gigantesco, mas eu preciso quebrar esse arquivo em múltiplos arquivos. Então, toda vez que eu tiver Enter, eu quero gerar um novo arquivo. Então, agora, se eu olhar aqui, eu vou ter um arquivo com 1000 dimensões, com
o length de 1000, porque ele conseguiu quebrar agora para cada informação de patente tá separada, tá em uma dimensão separada. Eu vou pegar aqui o 3 só porque eu sei que tem patentes e artigos sendo citados, e eu aplico a função que eu fiz, que é read Darent plaintext. Eu só carreguei a função aqui antes, dei source nela e carreguei, e aqui eu tenho meu arquivo pronto. Se eu quiser dar um glimpse aqui para saber o que eu fiz, tá aqui o resultado. Perfeito. Essa é a métrica. Agora, eu quero aplicar isso de maneira eficiente. Eu quero aplicar essa função de maneira eficiente. Para isso, eu vou primeiro usar a função fs, que vai ler todos os arquivos aqui do meu... aqui. Ele vai ler todos os arquivos dentro da pasta query que termina com txt. Então, os arquivos que eu tenho é o savedrags 1, savedrags 2 e o savedrags original. Perfeito. Aí entra a função map. O map significa pegue cada um desses arquivos que você está carregando e aplique a função readFile, que é a mesma coisa que eu fiz lá em cima, mas agora ele vai fazer em paralelo. Depois eu vou quebrar todo enter para gerar uma nova dimensão, para não ficar um bando de texto agrupado. Depois eu vou usar a função flatten, que vai permitir que essa lista esteja tudo na mesma escala, na mesma dimensão. Deixa eu dar um exemplo aqui do que eu estou falando, da função flatten. Então imagine só, eu tenho aqui... então aqui eu tenho essa lista aqui, ó, tenho a primeira dimensão, a segunda dimensão e a terceira dimensão. Se eu aplicar aqui o flatten, eu vou fazer todos eles entrarem na mesma dimensão. Eu vou tirar o... Aqui eu tenho... Esse aqui está mais fácil, porque eu tenho sublistas. Então, se eu simplesmente aplicar um flatten aqui, eu estou colocando todos eles na mesma hierarquia. Então, qual que é o meu procedimento aqui? Foi isso que eu fiz. Ó. Eu gerei, então, um arquivo grande. Esse arquivo vai ter, então, vai ter 3.000 dimensões, 3.000 patentes salvas nele. Então, eu vou dar só um exemplo aqui. Eu vou carregar aqui os 6 primeiros. Opa. Aqui o primeiro, que naturalmente é o arquivo que vem com os metadados da Clarivate Analytics. O segundo, o terceiro, o quarto, e assim, quinto, sexto, e assim sucessivamente. Perfeito. Só que eu não quero aplicar a minha função diretamente nesse arquivo, porque pode ter alguma anomalia de texto que pode gerar um erro, e aí eu vou perder todo o processo. Eu quero encontrar uma forma de tratar erro. Então, aqui no pacote pour, não quero for, eu quero pour. Esse é o for, deploy R, string R, só um instantinho. Então, aqui no pacote pour, eu tenho uma forma de trabalhar muito positiva, assim, tem diferentes recursos, mas o que mais me chama a atenção aqui para esse caso específico é a ideia do safety. Aqui, ó. Safe. Aqui, o safely. Tem o safely, o quietly e o possibly. Os três são da mesma família. Eu vou usar aqui o safely. Essa função permite salvar um resultado quando ele retorna o esperado em result, e quando ele recebe um erro, ele salva essa ocorrência na dimensão erro, mas não para a execução. Então, esse processo vai me permitir fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que a função safely, ela vai ser aplicada para a minha função readDarentPlainText, e eu salvei esse objeto como safely readDarentPlainText. Então agora minha função não mais retorna um resultado apenas, ela retorna um resultado na dimensão erro ou um resultado na dimensão results. Eu vou pegar aqui as 10 primeiras patentes como teste e vou fazer aqui então, ó, Darents ls de 1 até 10, então só vai calcular para as 10 primeiras patentes da minha lista. Aplique a função safely read Darent's plaintext.
que é nada mais do que um for, mas um for simplificado. E percebam, o que ele sempre vai fazer aqui, ó. Qual que foi o resultado do décimo? Vai ter a dimensão result e vai ter a dimensão erro. Aqui, ó, não deu nenhum erro. Minha função está bem comportada. Mas principalmente quando trabalhamos com texto, é muito fácil haver um caractere não esperado, um caractere com um encode que vai gerar um conflito. E aí o fato de ter um erro gera uma grande segurança, porque se no quarto, na minha quarta busca, tivesse dado um erro, o result seria null e o erro estaria aqui, a mensagem de erro. Mas o mais importante é, ele não pararia a execução. Iríamos para a quinta, para a quinta patente aqui, os dados da quinta patente. Então, o raciocínio aqui vai ser, então, agora o que eu preciso fazer? Extrair, e aí tem a função pluck result. Então, quando eu faço isso aqui, ó, o que vai acontecer? O R executou de uma forma segura e me retornou apenas o result, que é os resultados, e ignorou o erro. Então, qualquer erro que existia foi ignorado. Perfeito. Eu posso, se eu quiser executar para todas as patentes e não apenas para essa, eu posso, na verdade, salvar aqui num objeto que eu chamei de res. Mas o raciocínio mais legal aqui, se você quiser aplicar dentro de uma função TikTok, ela vai dar o tempo. Então, ele demorou 0,18 segundos para fazer o cálculo. Se eu colocar para executar para todas as 3.000 patentes, eu vou gastar 59 segundos. Uma vez que eu tenho esse cálculo em 59 segundos, o raciocínio agora é, eu uso a função byRows para empilhar os resultados. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela lista de dataframes e criei um único grande dataframe. No meu caso aqui só tenho 10 observações. Como VR e PT são colunas que aparecem apenas na primeira patente, que são os dados na primeira patente de cada 1.000 arquivos, para cada arquivo individual, porque são os dados da exportação do Darent Innovation. O que eu fiz? Eu excluí os dois e agora eu tenho aqui os meus dados já bonitinhos. Perfeito. Só que, o que eu vou fazer aqui? Geralmente eu vou exportar isso aqui como RDS e eu vou exportar como XLS. Para exportar como XLS, lembrando, eu não consigo exportar o CP e o CR porque são listas. Então, se eu olhar aqui, ó, no Glimpse, ó, o CP, perceba que ele é uma lista, então o Excel não vai reconhecer, e o CR e o CP também é uma lista, então não vai adiantar que o Excel não vai ler. Então aqui eu simplesmente excluí essas duas colunas. Só que eu estou gastando 59 segundos para fazer uma operação bastante simples. O caminho que melhor explicita um fluxo de trabalho eficiente no R é multiprocessar. Então, se eu uso a função map ou as funções da família map do pacote pur, eu posso simplesmente usar as funções do pacote fur, que é o pur multiprocessado. Então, deixa eu pegar aqui. Você pode acessar aqui o pacote, o fur, e aqui tem todo o exemplo de como funciona. Então, basicamente, tudo que eu tenho map, eu posso substituir por future map. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu primeiro detectei quantos threads tem o meu computador, e eu falei que eu vou utilizar 80% deles. Então, eu estou aqui com 19 threads. Eu setei que eu vou trabalhar com 19 threads. E o raciocínio aqui agora vai ser o seguinte, ó. Em vez de usar a função purMap, eu usei a função future map. E mantive a minha função safely read Darent plaintext, porque agora eu consigo utilizar mais de um núcleo do meu computador. Então deixa eu ver se eu consigo colocar aqui eu vou colocar aqui deixa eu colocar o htop. Eu vou colocar aqui os núcleos do meu processador, o processador do meu computador trabalhando, e eu vou tentar fazer o mesmo cálculo. E aqui vai ser super rápido, ele vai demorar só 10 segundos. Porque o que ele fez? Ele está pegando e comparticionando as diferentes patentes em blocos que estão sendo executadas individualmente em cada núcleo. Então, eu acho que é
virtuoso, porque eu consegui sair aqui de 1 minuto para 12 segundos, mas é 12 segundos aqui porque eu estou gravando, então dá mais ou menos 10 segundos. Então eu consegui reduzir o tempo significativamente a um custo computacional muito baixo. A um custo de código, na verdade, de codificação muito baixo. O único custo real aqui que eu percebo é o custo de aprender a trabalhar com o pacote map. Esse paradigma da programação funcional, ele é muito útil para quem programa em R analisando dados. E porque você usa pipe, que é esse mecanismo aqui, usa os maps de maneira de muita proficiência na velocidade de codificar, e eu acho que é uma melhora substancial sobre a possibilidade de você utilizar o for. Novamente, eu acho que o dplyr, que é um pacote que acho que todo usuário de R tem noção que existe, o FS do File System também é da família do Tidyverse e é muito útil. O fur, que é um pacote que talvez não é o ponto central aqui é o pur, e o pacote stringr, que é o pacote de manipulação de texto. Bem, eu estou satisfeito aqui com essa solução, não foi uma solução que eu gastei muito tempo, mas eu acho que o texto tá, o código aqui está coerente, tem bastante clareza sobre a proposta para que ele serve. Espero que o código aqui tenha ajudado. Eu acho que essa é a estrutura de quem programa em R em um nível intermediário. A gente tenta fazer um código conciso, com pipe, para facilitar a leitura, e depois você tenta aplicar essa função aos seus dados de uma maneira segura, via o pacote pur, usando as funções safely, quietly, e quando for necessário, o custo é muito baixo de multiprocessar. Então aqui você consegue ter vantagem do que o R tem de mais recente para aumentar a sua velocidade de codificar e de tempo de processamento. Até mais. Tchau, tchau.